eu acredito na democratização da tecnologia, principalmente agora com essa história de, agora não, porque já vem há um certo tempo, há um bastante tempo, mas o no-code e a própria IA. Então, o que eu estimulo? Que dentro das áreas eu tenha pessoas que tenham a lógica de tecnologia e a gente treine em relação a dados. Bem-vindos a mais um episódio do PeerCast, o podcast da PeerSec. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu admiro muito. Bem-vinda, Cristiana Lunardi, a mais um episódio. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Legal. Hoje a gente vai conhecer aqui um pouquinho da Cris, do papel dela hoje, né? Uma mulher que representa e é inspiração para muitas mulheres. A gente já estava conversando aqui antes da gravação. Muitas histórias legais aqui a gente vai ter hoje para ouvir. Cris, queria que você se apresentasse e contasse pra gente quem é a Cristiane Lunardi, como é que ela começou na área, tudo que ela viveu até chegar hoje na cadeira que você está hoje de diretora de tecnologia. Bom, obrigada pelo convite. Se eu for falar toda a carreira, eu acho que a gente vai precisar de uns 5 episódios, né? Por causa da minha idade, mas tem a história, né? Mas eu comecei na área, eu sou fatecana, né? Eu sou de Santos, então eu sou fatecana, me formei em processamento de dados, que nem tem mais, né? QPD. Então eu entrei na carreira porque eu achei assim que era muito mágico você colocar numa telinha preta vários códigos, compilar na época, né? E aí saiu o programa, achava aquilo incrível, aquilo transformador. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Então fiz PD, fiz programa de dados da FATEC. E aí eu comecei a trabalhar na Mesquita, né? Na Mesquita, hoje não é mais, né? Foi uma antiga Mesquita, né? Santos Brasil. E trabalhei lá há 9 anos, né, na área de desenvolvimento de projetos operacionais, basicamente. Legal. Tá? Então, trabalhar muito com processos com movimentação de containers, armazenagem, transporte, enfim. Já tinha TOS naquela época? Já tinha? Já, mas era desenvolvido internamente. A Mesquita, na época, tinha uma empresa chamada Mesquita Soluções de Tecnologia, uma coisa assim, e tinha um grupo de desenvolvedores, né? Então, esse grupo de desenvolvedores é que fazia. Eu era, na verdade, analista de negócios, então eu fazia todo o desenho e entregava para eles fazerem o desenvolvimento, né? Legal. E depois cuidava da implementação. E neste movimento, eu recebi uma proposta para ir para a Gol Linhas Aéreas, fiquei lá 10 meses, fiz uns 2 projetos. Eles entendiam que quem sabe de logística é lógica. Então, lógica se aplica em qualquer ambiente logístico. Então, eu vim do ambiente logístico, me levaram para a aviação. Fiquei lá 10 meses e fui convidada para ir para as Azul Linhas Aéreas. Lá eu fui gerente fundadora da Azul, fui uma das primeiras que entrou, foi a segunda gerente mulher lá na Azul. Caramba! Porque a outra entrou 15 minutos antes que eu, porque era tudo muito rápido. Fiquei lá 11 anos na Azul, e aí minha carreira eu passei por todas as áreas. Totem, criação de totem, sistemas de aviação, sistemas de malha aérea, o programa de fidelidade Tudo Azul, gestão de site, Azul Cargo. Então, assim, todas as áreas eu atuei nesses 11 anos. Saindo de lá, eu fui para a área de energia solar. Então, era gerente executiva numa empresa chamada Sysys, ela não tem mais hoje, onde eu trabalhei em projetos que criavam algoritmos para definição dos padrões técnicos para a construção de painéis solares. Então, foi super disruptivo, a gente colocou esse sistema no Brasil, depois levamos para o México e para a Itália. Saí de lá, fui para uma outra empresa de fotovoltaico, que era do Grupo Safra, que é a Sol Copérnico. Lá eu fiquei 1 ano também. E lá eu comecei a carreira como gerente executiva de tecnologia, como head de tecnologia, e eu assumi a área de operações. Aí eu virei diretora de operações e tecnologia. Caramba! Aí você fala assim, o que você tem a ver com isso? Quando eles me convidaram, eu falei nada, né? E aí nesse processo eu trabalhava com logística pura. Eles entendiam que, como eu conhecia de logística, eu poderia atuar na área de operações. E aí veio a oportunidade de voltar para Santos, minha terra natal, para trabalhar aqui no Porto, que era meu sonho, trabalhar no Porto. E aí eu tô aí há 3 anos na CLI, como diretora de tecnologia. Cara, que legal. E aí o que eu vejo nisso que você contou em comum, você sempre trabalhou no segmento de infraestrutura crítica, se a gente for pensar, né?
Sempre. Então, terminal, aviação, energia e volta para um segmento de operação crítica, Sim, que é o Porto de Santos, né? sim. Bom, que legal. Eu já conversei com diversos executivos aqui como convidado, enfim, tudo mais, e o desafio é sempre o mesmo, né? Como é que a gente faz essa tradução dessa sopa de letrinha, que acho que é o principal, né? Você vai chegar para um diretor e falar, o que que é um SOC, um CIEM, ou seja o que for. Então, acho que o papel hoje que você fez, né, ao longo da sua carreira é fazer essa tradução. Uhum. E como é que você enxerga isso? Isso ainda hoje é algo que é uma dor dentro das empresas, ou quando você chegou nesses desafios que você assumiu, nessas cadeiras, né, mais estratégicas, você enxergou que isso era um desafio? Você vê isso ainda de uma forma geral, que é um desafio fazer essa tradução da tecnologia para o negócio, né? Estar conectado, na verdade, porque tecnologia sem negócio, né, não funciona. Então, tecnologia vem para resolver dores de negócio e performar e automatizar, enfim, gerar resultado, obviamente. O resultado é o financeiro, né? Nenhuma empresa é instituição de caridade. Exato. As empresas têm que ter retorno, né? Tem que ter lucro. Como é que você vê isso hoje no papel que você exerce e de um modo geral no mercado? Eu acho que está melhorando muito. Eu acho que quando eu comecei a carreira era muito mais difícil me fazer entender. Hoje eu acho que tem muito mais pessoas e mais executivos preocupados em entender tecnologia. Eu acho que eu acredito muito na democratização de tecnologia, da informação de tecnologia, mas eu acho que o profissional de tecnologia também tem que se aproximar ao negócio. Então, isso foi um desafio meu desde o começo da carreira, tanto que todas as minhas especializações, elas não são especializações em tecnologia, são especializações em negócio. Então, quando eu estava na Mesquita, eu fiz uma pós na USP de gestão de operação portuária. Quando eu estava saindo da Mesquita ali e tal, eu fiz uma de gestão uma MBA de gestão empresarial, que eu queria entender como funcionava ser um grande executivo, quais os temas que o executivo tem que colocar na mesa e como tomar a decisão. Depois, quando eu fui para a Azul, eu fiz o meu primeiro internacional, que é de Airport Management. Também foi Legal. feito em relação a negócio. Então, assim, eu procurei fazer todas as minhas especializações para entender mais o negócio, para conseguir traduzir. Todo mundo entende tecnologia? Não. Eu brinco que as pessoas, é que nem na Copa, todo mundo é um excelente técnico de futebol, né? É a mesma coisa quando você fala em executivo sobre tecnologia. É difícil traduzir, tecnologia é uma coisa cara, você precisa estar muito bem preparado para você, primeiro, mostrar estrategicamente qual o link que esta tecnologia e qual o retorno que você vai trazer para o negócio. Algumas vezes o retorno é tangível, outras não é. É que nem seguro de carro, quando a gente fala de cyber, é que nem seguro de carro, você paga para não ter. E aí você fica naquela cabo de guerra, onde fala assim, você está colocando muita segurança no meu ambiente, eu não consigo trabalhar direito. Eu falei assim, não é que você não consegue trabalhar direito, é que na verdade a gente tem que colocar algumas camadas de segurança e a gente paga por isso, porque assim, você pode gastar uma fortuna em cibersegurança, mas se você não tiver a cultura muito forte, uma pessoa derruba tudo que você fez. Um assistente consegue derrubar. Então, se você não coloca as travas, infelizmente é assim. É que nem o cinto de segurança. Eu sou de uma época que o cinto de segurança não era obrigatório. Hoje ele é obrigatório. Foi por conta de multa, porque se não tivesse multa, ninguém ia ser obrigatório, mas sem multa ninguém ia usar o cinto de segurança, porque é desconfortável. Só que hoje em dia, se você entra no carro e não puxa o cinto de segurança, você sente falta de alguma coisa. Falar sobre cibersegurança com os executivos é a mesma coisa. Então, Cris, qual é a diferença de hoje para o passado? Hoje as pessoas leem mais. Hoje você tem os no-codes da vida, que as pessoas começam a tentar entender um pouquinho da lógica. Hoje você tem IA que te ajuda a te dar uma certa visão mais rápida, né? Então hoje tem mais informação do que você tinha no passado. Então você consegue fazer umas comparações. Mas ainda tem eu acho que tem muitos profissionais de TI que ainda hoje usam as siglas para se colocar numa posição diferente, infelizmente. Mas também tem o lado de que tem pessoas que não entendem. Isso é curioso porque o que eu vejo disso tudo, né? Percebe que tem vários clientes de vários níveis culturais, de vários orçamentos, né? E de vários segmentos. E aí eu consigo entender que, assim, isso é uma dor de um modo geral, mas
Eu vejo onde você está hoje, uma grande empresa, existe sim, porque aí não é uma questão da empresa, é uma questão cultural, que é o que você está trazendo aqui. Então, tem essa questão de evangelizar a pauta, e evangelizar é diário, não é uma campanha de segurança anual, é todo dia, toda oportunidade que você tem com o board, você deve levar algum ponto, trazer o risco, mostrar o impacto, e levar isso para decidir na mesa em Sim. conjunto, né? Que esse é o ponto. Mas, por outro lado, o que eu tenho para contribuir desse teu ponto, que é assim, a gente tem alguns clientes menores dentro da Peersec, que é curioso que a gente consegue evangelizar, mas no início é uma conversa muito difícil. Porque às vezes você está conversando com o dono da empresa, é o dono, né? E o dono é uma empresa que ele está há 25 anos com aquela empresa. E aí você vai falar que, ó, você precisa disso, cara, porque teu cliente está pedindo para você se adequar e é isso aqui que você precisa, ó, e vai custar tanto. Aí o cara vai, caramba, mas eu existo há 20 e poucos anos e eu nunca gastei com isso. Olha quanto dinheiro eu economizei e nunca me aconteceu nada. Por quê? Aí tem que começar a explicar, olha, então, tem a regulamentação, tem isso, tem aquilo e tal. Então a gente começa numa pauta de evangelizar para depois seguir. E aí, depois que ele entende valor, o cliente deu o feedback, falou assim, pô, tá legal, eu vou continuar contigo porque agora você tem o nível de segurança que eu preciso e sigo. Então é um desafio que eu vejo que tá em todos os níveis, obviamente com com o grau de dor, né? Com o grau de dificuldade, às vezes, para expor. Eu vejo que no teu caso é muito mais fácil, porque é uma empresa muito maior, né? Um desafio, mas o desafio existe. E aí, quando você desce ainda pro modo geral, para as áreas, aí tem esse desafio diário, porque não adianta investir em tecnologia, gastar, e as pessoas também não tá, né? Seguindo ali, ou comprar a ideia de que segurança da informação, cibersegurança é importante pro dia a dia, né? E Então, qual a importância de cada um, né? Porque a responsabilidade de cibersegurança não é só da área de cibersegurança, é de todo mundo de da todo mundo. empresa. Eu trabalho num terminal portuário. Então, segurança física, a gente tem um super cuidado. Então, a gente usa EPI, SPS tem Code, né? Tem uma série de coisas, tem de exigências, regras né? e tal, não sei o quê. Então, por que a gente não faz a mesma coisa com cyber? Então, para o público em geral, o que a gente faz? A gente traz eles para esse lugar, traz cyber para esse lugar. Uhum. Então, a gente faz campanhas anuais, tem semana de segurança e tal, que a gente fala sobre segurança cibernética e começa a trazer isso para dentro do dia a dia deles. Então, olha, vai vir o Natal. Gente, cuidado com sites, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tá vendo? É segurança. Então, a partir do momento que a gente tem essa cultura, eles começam a usar isso na vida deles, no dia a dia, no cuidado com o WhatsApp, isso acaba entrando para dentro da empresa. E acho que esse é o segredo, né? Você vai ter que adaptar a linguagem. Não adianta pegar uma política de segurança densa, chata. Que é legal pra gente que conhece os termos, enfim, mas pra alguém que não técnico, que não vive aquilo, você chegar, ó, lê isso aqui que você tem que seguir. O cara não vai lembrar. Nosso cara de segurança, ano passado, saiu pelo terminal vestido de Papai Noel, cara. Que fantástico. Ele se vestiu de Papai Noel. Isso é engajamento, né? Isso é engajamento. A gente fez uma campanha, né? A gente falava um pouquinho sobre o que é segurança, né? E aí a gente dava a gente fez um cesto, a gente fez no Halloween. E dava um cesto e tem aquele negócio, né? Doce ou travessura, né? Então a gente falava doce ou travessura. A pessoa responde uma pergunta de segurança e pegava um bombom no saco. E a gente falava, gente, tem alguns bombons que tem bug. Se tiver, vocês avisam e vão lá em TI. Alguns dos bombons, dentro, em vez de ser bombom, tinha uma bolinha de papel escrito, te peguei. Assinado hacker. Eles tinham que ir em TI para trocar e para pegar o bombom. Que legal. Nem todo mundo ia. Mas o que a gente falava, olha, o bombom, ele tem uma densidade diferente, um peso diferente. Como é que você abre sem você ter certeza do que você está abrindo? Né? Então, é a mesma coisa. Porque você abre um e-mail, se você não sabe de quem você vem. Então, a gente tenta tangibilizar dessa forma. Que legal. Mas a comunicação... Aí, indo para o lado de humanas, depende de quem está ouvindo, né? Então, você tem níveis diferentes. Isso é para todo mundo. Agora, quando você está no nível executivo, ali é outra coisa. Ali é dizer, você tem que investir nisso e por quê? E trazer exemplos do mercado. A gente tem vários exemplos no mercado de pessoas que não investiram e tiveram o problema. Então, você fazer um benchmark para dizer que você não está elevando muito o nível de segurança é importante também, porque tem ferramentas que são básicas, que toda empresa tem que ter. Perfeito. Não tem jeito. E tem uma questão também que que a gente estava falando, né? Tecnologia sim é caro, né? E acho que tem que ter, o papel que você exerce hoje, tem que ter um discernimento muito grande para saber o que você está trazendo, se de fato vai resolver, para não gastar um dinheiro à toa. E eu falo por mim, eu já cometi equívocos no passado,
E eu trago isso para a PeerSec hoje para tentar ajudar, né, e melhorar ali a vida dos clientes, que é o seguinte: em um momento da minha vida no qual eu era o decisor da compra da tecnologia, eu já cometi alguns equívocos de comprar tecnologia achando que ia resolver uma dor, porque estavam se falando daquilo. Então, pô, eu preciso disso que vai resolver. E de fato, no final, às vezes até resolvia. Mas quando eu implementava ela e trazia, eu tinha um outro problema, que eu não tinha o intelecto, o conhecimento do time para operar aquilo. Então eu comprei uma Ferrari, mas não sabia, ninguém sabia dirigir aquilo, né? Então essa acaba sendo uma dor no mercado. Então todas as conversas que a gente vai para os clientes, a gente explica, é justamente isso. Fala, legal, cara, ó, você quer uma Ferrari, mas você não está pronto ainda, a gente precisa te habilitar. Então vamos para um modelo mais econômico, no qual você vai aculturar essa disciplina e aí depois você vai estar pronto para um upgrade. Um exemplo clássico disso é quando as empresas vêm procurar a gente para trazer a pauta de desenvolvimento seguro. Ela desenvolve dentro de casa. Aí o cara, não, eu preciso colocar no meu pipeline a ferramenta tal para fazer o CI e CD, para ver e tal. Eu falei, legal, cara, teu time faz isso hoje? Não, nunca fez. Eu falei, então, cara, vamos fazer um treinamento aqui, vamos explicar da conceito e tal e tudo mais. Então foi um modelo que a gente descobriu que funciona. E depois se justifica, porque você não vai gastar muito no início, você segue um ciclo e é feliz. Então tem... É mesmo a POC que vocês fizeram na Sali com a gente. Vocês fizeram uma POC, foi o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, do produto, numa dor que a gente tinha, e você trouxe a solução. Feliz que foi atendeu. Muito fácil. Aí foi muito fácil a gente vender isso no board. Por quê? Porque a gente tinha os resultados gerados pelo trabalho que vocês fizeram, e foi muito fácil. Em 15 minutos a gente aprovou, né, a implementação de um sistema que vai ajudar pra caramba. Só que a pessoa que veio já tá treinada, já entendeu como funciona, quais são os resultados. Eu acho que isso o diferencial das empresas de tecnologia são as que trazem soluções. Em alguns casos, e eu já falei isso até em outros lugares, existem pessoas que não conseguem fazer a conta do retorno. Então, você tem uma empresa que consegue trazer o retorno do investimento, isso ajuda demais os executivos de tecnologia. Perfeito, isso é legal, né? É bom, e obrigado pelo feedback, é bom ouvir isso, né, dos nossos clientes, até para reforça, né, o compromisso que a gente tem. Eu falo muito isso, né, pro time, pros clientes, internamente dentro da PeerSec, eu falo muito que a gente não é tirador de pedido, a gente vai para resolver, ouvir a dor e resolver, porque acaba sendo uma relação não muito honesta. Você fala assim, ó, tô com isso aqui, você precisa comprar isso aqui, mas tá, tu nem ouviu minha dor, né? Vamos ouvir a dor do cliente primeiro para tentar resolver. Mas que legal. Me fala aqui, e para quem tá assistindo a gente, qual que é a dinâmica de um terminal portuário, né? Eu já trabalhei, mas há muito tempo atrás, acho que não mudou muita coisa, mas a Fabiana veio aqui no passado, me deu uma aula e eu vi que eu já tô desatualizado com eu conhecia todas as normas, eu vi que mudou, viu? API única, portal único, né? Que é a API da alfândega, tem uma série de coisas que veio para modernizar e tá bem legal. Mas o que eu vejo que terminal portuário, a gente tem dois universos distintos, né? Quando a gente fala de operação ali, de transporte de commodity, seja container, ou seja açúcar, soja, seja o que for, tem a parte crítica, que é a parte de segurança industrial, de toda a parte de automação, de OT, IoT, e tem a parte de TI. E eu acho que uma coisa que não mudou é um ambiente extremamente crítico, que se parar é perder dinheiro, né? Como é que é isso no dia a dia da Cris, da CLI, de todo o time de tecnologia lá ficar acordado 24/7, 7 dias da semana, 365 dias no ano. É muita responsabilidade, realmente é um ambiente muito crítico. Então, a gente trabalha sempre com a possibilidade do erro, né? Então, assim, a gente trabalha pensando que qualquer coisa pode parar em algum momento. Então, a gente tem muitas redundâncias. Então, eu tenho redundância de internet, que chega de um lado e vai para o outro. Eu tenho redundância de equipamentos, tenho estoque de equipamentos críticos. Tenho um time de field que roda 24/7. Eu tenho parcerias com dos nossos softwares críticos. A gente tem a parceria com o fornecedor, que a gente não desenvolve interno na CLI, né? A gente compra pacotes. Então, o TOS, por exemplo, a gente tem TOS que são críticos. Eu tenho um em Santos e outro no nosso terminal Itaqui.
Então, além do contrato normal, eu tenho um contrato de exclusividade de um profissional que está 100% focado a resolver os problemas da CLI. Perfeito. Então, data center, eu tenho meu data center, tenho uma cópia do data center em outro lugar. Então, assim, a gente, por ser tão crítico, a gente trabalha sempre na redundância. Então, ter redundância é fundamental. Ter monitoramento e controle também, para tentar entender tendências, porque eu não posso deixar parar. Então, eu tenho que conhecer qual é a tendência daquele processo, para que eu veja que ele tem uma tendência de que vai dar um problema, então eu tenho que atuar antes de que o problema aconteça. Esse é o principal pulo do gato, é o mais difícil. Eu tô lá desde 2022, o primeiro ano a gente teve que fazer a migração de 100% dos sistemas que eram da Rumo, eles estavam plugados na Rumo. Então, parte do contrato era, eu tenho que desconectar dos sistemas Rumo e Raizen. Então, foi um grande desafio. O segundo ano, a gente fez implementou alguns conectores dentro dos sistemas críticos. Esse ano a gente está trabalhando na camada de integração e de dados. Então, tem que ter uma estratégia forte também de evolução de tecnologia para a gente garantir, porque senão a gente fica obsoleto muito rápido, a tecnologia está indo muito rápido. Então, são 2 focos. Primeiro, a redundância muito forte, ter uma boa rede de apoio com os fornecedores também é muito importante, e a gente ter um bom plano estratégico de longo prazo, onde a gente revê todo ano para garantir que a gente realmente consiga manter a estabilidade do terminal. Né? O fluxo ele é muito grande, são muitas áreas ao mesmo tempo. A gente recebe por caminhão, a gente recebe hoje, em média, quase 600 caminhões dia. A gente recebe comboios, acho que são 3 ou 4 comboios por dia. Então, agora vai ter a pera ferroviária ali na CLI. Que vai ter um fluxo contínuo de pesagem de descarga. Então, a gente tem muita coisa acontecendo a mesma coisa no terminal. A gente tem toda a automação recebendo essa carga, distribuindo nos armazéns. Ao mesmo tempo, eu tenho 2 berços que estão carregando navios, que eu não posso deixar o berço vazio. Então, assim, é muita responsabilidade, porque a gente até falou um pouquinho antes, né? A gente fez hoje a gente está com um data lake muito estruturado. Então, a gente montou um grande painel para o centro de controle operacional, feito base BI simples, né? Não precisa ser sofisticado, a gente precisa ter informação, básico bem feito. Então, a gente tem um mapa de todo o terminal e eu consigo acompanhar todo o fluxo do caminhão saindo né, como é que fala? Pátio regulador, onde chegam os caminhões, ficam ali. Da partir do momento que eles são chamados, eu monitoro todo o tráfego dele até a saída do terminal. Então, eu sei quantos caminhões estão chegando, se eles estão na qualidade, se eles estão em qual balança que eles estão pesando, onde está descarregando. E eu tenho faróis, hoje só são faróis, a gente está agora trabalhando no preditivo disso, que eu consigo ver onde está engargalando o processo, para um centro de controle começar a tomar ações para a ponta conseguir que legal. fazer porque não é só o fato de eu parar, eu também tenho que me preocupar em como que eu não engargalo o fluxo se tá moroso do processo. Exato. Então, esses são os principais desafios, é fazer aquilo tudo girar ao mesmo tempo, né? Entrada e saída e descarga. E a gente está com um grande plano de modernização, então parte do terminal também está em reforma, então tem esses contratempos, isso tudo ao mesmo tempo e não pode parar, né? E uma alta demanda de volume de carga sendo recebida e sendo exportada. Então, Que legal. É trocar a roda com o carro andando, né? Sempre, não dá, e não o carro tem a parada. 100 por hora, né? Assim, você quer fazer qualquer operação, qualquer manutenção, você tem que pegar uma janela dentro de uma janela de parada operacional. Então, você tem que assim, olha, eu vou parar para trocar a balança X, tá bom, então quanto tempo você tem? Meia hora? Então eu vou colocar a minha mudança na hora. Então, a TI, ela tem que estar muito bem casada com a operação, para ter o menor impacto possível no processo. Baita desafio. E é bem legal ouvir isso, Cris, de você, essa questão de todo esse trabalho que vocês estão fazendo, de pegar os dados de telemetria com dados, né, de automação, de processo e trazer inteligência. Acho que esse é o diferencial. Eu sei porque eu trabalhei em terminal, a primeira experiência de terminal, eu vim da construção civil, e depois que já tinha grandes maquinários, enfim, eu lembro que ter a telemetria do maquinário era importante.
Depois eu fui para o porto e entendi a importância de ter o dado lá da ponte rolante, do portainer, do RTG, do scanner, da balança, enfim, da importância que era daquilo, porque cada segundo contava, né? E aí você tem todos os intempéries, que é a Avenida do Cais, que é bem complicado e é uma infraestrutura pública, né? Então tem seus gargalos ali, dependendo. Se um caminhão quebrar, já, né, é o caos que acontece. Então ter toda essa telemetria para gerar inteligência é até um compromisso, né, com o ecossistema portuário, né? Sim. Porque você está preocupada em ser rápido, porque, para quem não sabe, né, o porto é composto de várias empresas, né? O pessoal que quando vem aqui, às vezes, onde é que é o porto? Não, o porto são várias, tudo. é tudo, né? Mas são várias empresas, né? Para quem tá assistindo a gente não sabe. Então, são várias empresas, uma do ladinho da outra, né? Então, e é uma avenida só. Então, se uma empresa der problema, ela atrapalha todo o resto, né? E aí atrapalha todo o ciclo de importação, exportação, enfim. Então, existe um compromisso de cada empresa em garantir ali o funcionamento, né, da sua operação. E é legal ouvir isso, porque dá para tomar uma decisão rápida, resolver rápido um problema, ativar um plano de contingência, né? Um plano específico. Então, isso é fantástico. Saber que no Porto, né, tem empresas preocupadas com isso. Bem legal. A gente já falou aqui de uma série de coisas aqui, de cibersegurança é o que eu amo, né? Que eu gosto muito de falar. Mas, de modo geral, o que vocês estão fazendo hoje? O que você pode falar, né? Na verdade, de grande projeto que você tem hoje na CLI, que é algo que você está ansiosa para ver o resultado, algo que te orgulha, que você está trabalhando ali com muito empenho, que você vê que vai ter um resultado significativo, tanto para a tua carreira, quanto para a empresa que você está hoje trabalhando. Eu acho que tem alguns, e isso que eu fico mais feliz, né? Quando a gente só tem um, mas acho que tem alguns. A gente está fazendo todo um projeto de reformulação estrutural e de processos da nossa parte de pesagens, de balanças e tal. Então, a gente está automatizando, né, e modernizando todo o nosso parque. Então, a ideia é que a gente esteja mais rápido, com mais informação e mais automatizado. Isso até o final do ano. Isso corresponde não só à pesagem, mas impacta não só a pesagem, mas a descarga, o mesmo a qualidade. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo. Por conta da pera, a gente está colocando IA nas câmeras, porque eu sempre esqueço que a gente não está no público que é... Por favor, explica o que é a pera. Exato. Existe um projeto no Porto de Santos, né, que é a pera ferroviária, que ela vai fazer ali... hoje, para você fazer a descarga dos vagões, tem que fazer manobras. Então, separa o vagão, separa, segrega, pesa a parte, descarrega, remonta e volta e faz então você vai fazendo isso em parcelas. A ideia é que você não precise mais fazer manobra de vagão. Você vai entrar, um projeto da FIPS, você vai entrar nessa pera, você vai pesar, você vai descarregar e vai sair tudo de forma automática. Você não tem mais aquele carrega, reequilíbrio, tudo tem que ser automático. Para isso acontecer, você precisa de algumas automatizações. E uma delas é conseguir ler a placa do vagão, que é aquele número que fica no topo do vagão, porque você vai associar notas fiscais, que estão dentro da carga que está dentro do vagão, com aquele número, com o peso, data, hora daquele vagão na balança, que você tem que mandar isso para a alfândega. Então, tudo isso tem que ser muito bem gerenciado. Então, você não pode errar o número da placa, se você desconfigura o teu estoque. Hoje, a gente tem muito vandalismo em relação aos trens. Sim. Então, vem riscado, vem arranhado. Como a gente tem, acho que um pouco em container também, mas em vagão acho que tem a parte de pichação e tal. Isso prejudica muito a leitura. Então, hoje existem algumas soluções de inteligência artificial, que aí quando o caminhão passa, ele pelas características do vagão, né? As características do vagão, de arranhadura e tal, você consegue ler e... Você tem lá, obviamente, o agendamento daquele vagão, você sabe que ele está descendo, então você faz uma associação e você lê. Você não precisa parar o fluxo. Caracteres e sei que esse vagão vai passar esse horário que está agendado e ele consegue... Ele consegue cruzar e guardar aquilo. Então não é um OCR convencional, que só lê e converte, ele tá... E aí, se ele vier uma segunda vez com uma pichação em outro lugar, ele já consegue identificar esse aqui, mas agora ele tem mais este aqui. Então, ele começa a classificar. E aí é mais do que isso até, porque ele consegue ver se
se a parte superior do vagão foi violada, porque tem muito roubo de carga, né? Aparece na televisão. Então, assim, ele consegue olhar todo o vagão como um pacote, olha perímetro, se tem alguém em volta, enfim. Nossa, Então, também a segurança do ambiente. Então, a gente está implementando isso, está nesse grande projeto também. Então, são 2 projetos que eu acho que são muito legais. E o terceiro, que é o de dados, que é eu acho assim, muito se fala de IA, só que para você chegar na IA, você precisa ter os dados consistentes, você precisa ensinar a IA. Então, assim, enquanto você não aprende o que você quer, para ensinar fica mais difícil, né? Então, a gente está com um grande projeto de dados, com uma equipe de dados agora lá. Esse que eu te falei do painel é um dos exemplos. A gente está começando, eu quero começar a trabalhar com análises preditivas ainda nesse segundo semestre. E aí, quem sabe, colocar um pouquinho de inteligência e começar a fazer... ajudar nas tomadas de decisão, porque para quem trabalha no porto sabe, a gente tem muita interferência, tudo pode parar a operação, chuva, maré, neblina, o agendamento, né, para trazer o vagão, o caminhão pode quebrar e tá com uma carga importante que a gente precisa receber, um caminhão parado na perimetral, que é a rua de entrada do porto, pode acontecer. Então, você tem um problema na Anchieta ou na Anchieta, greve vai que impactar, aconteceu, né? uma greve vai impactar. Então, assim, só que para cada uma desses impedimentos da operação, você tem que ter uma rápida ação para que você não pare o fluxo. Então, você tem que ser muito rápido na tomada de decisão. E se a gente sabe dessas coisas com antecedência, as decisões elas são mais assertivas e a gente aproxima. Hoje a gente usa uma câmera de IA para ajudar com a análise de meteorologia, né, na câmera. A gente tem um produto de IA que olha a tendência de meteorologia. Então, hoje a gente utiliza. Então, hoje a gente é muito mais assertivo na abertura e fechamento do porão do que a gente tinha antes a percepção de meteorologia. Isso traz maior produtividade. Então, a tecnologia ela vai avançando e a gente tem que ir implementando ela. Que legal, Cris. Eu fico feliz de ouvir a tua lucidez quando a gente fala de IA, né? Porque é um assunto... Eu não sou contra a adoção de IA, mas eu sou muito cético com relação ao que você está usando para aplicar. E ouvir você com toda essa lucidez de que existe um processo para trazer IA, né, sair do hype, que é o qual todo mundo... Tem conversas que às vezes eu faço de pessoas achando que IA é usar o ChatGPT e colar Ctrl+C, Ctrl+V. Não, cara, isso aí não é. E é legal ouvir isso porque, assim, esse acho que, eu acredito, pensando na questão, na pauta de segurança, que não tem como você trazer uma tecnologia nova e não pensar nesse arcabouço, né? Então, legal, tô trazendo algo novo, mas como é que eu protejo? Mas já começar com um propósito e qual problema a IA tá me ajudando a resolver, ou o que ela tá melhorando na minha performance, isso fico muito feliz de ouvir isso. Porque, de fato, esse é o ponto, né? Existe toda uma pressão do mercado, né, de executivos não técnicos, né, da área de tecnologia em si, preocupado e ansiosos para trazer IA, porque estão falando, fui na reunião com o sócio, com o diretor, e ele tá falando que ele levou IA lá para ele. Ô Cris, quando é que você vai trazer isso? Tal? Então, você conseguir, né, ter essa lucidez e falar pro negócio que, assim, a gente vai trazer, mas no momento certo. Então, não adianta, né, antecipar isso, é muito importante. Acho que esse é um caminho feliz, né, e saudável para a adoção de IA. Né, Não é fácil, porque eu, obviamente, semanalmente, eu sou pressionada para trazer coisas de IA para a empresa. E eu falo, não é o momento, estão jogando dinheiro no lixo. E eu explico por quê. Então, você tem que correr para fazer. Eu falei, tudo bem, estou correndo para fazer. Mas não adianta. Até porque quando a gente fala de IA, eu acho que já tem muita coisa boa no mercado para algumas coisas. Né? Então, para a área médica tem muita coisa já pronta. Para centrais de atendimento já tem muito produto bom pronto. Para o RH tem muitos produtos bons já prontos. Mas para a logística é difícil. A gente vê muita coisa para segurança, mais embarcada em câmera. Hoje já tem algumas soluções que elas já não são mais embarcadas em câmeras, que está no software, que é muito melhor, sai mais barato. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter sangue frio. É o que eu falo. Às vezes a gente fica naquela emoção de querer resolver o problema. Eu falei, calma, a gente tem que ter sangue frio. A gente primeiro precisa entender
O que a gente realmente quer? E eu acho que esse é o grande gancho de tecnologia. Então, às vezes pedem um projeto e fala, pô, tá demorando pra caramba o projeto. Lá na CLI, a gente teve que fazer muito projeto rápido, a gente usou a metodologia Scrum, a metodologia Waterfall. Agora, que está tudo sedimentado, a gente trabalha em pequenas melhorias, né? E aí trazendo resultado focado ao negócio, para dar um resultado mais rápido. Então, a gente mudou até a metodologia e começou a implementar a metodologia Scrum, a começar a fazer projetos mais ágeis e tal. E aí a gente começou a medir, porque quando você faz o projeto Scrum, você consegue medir quanto tempo leva para fazer escopo, e eles começaram a perceber com essa medição o quanto que demora a definição do que se quer. Então, às vezes eu peço para você, olha, eu quero essa caneca branca. Essa é uma solicitação do negócio. Quando você vai para a TI, ele fala branca, qual o tamanho, qual a altura, ela vai ter asa, não vai ter asa, você vai segurar assim, você vai segurar assado, o que você vai tomar nela. Isso é um outro bicho. Uma coisa é te dizer o que você quer, outra coisa é você entender o que você quer. E aí, quando a gente começa a fazer as perguntas e aprofundar, a área começa a entender, opa, mas eu achei que era tão fácil. Não é Ctrl+C, Ctrl+V? Não é que nem uma planilha de Excel? Não é, não é, né? Legal. Então, e o que eu acredito? Eu acredito na democratização da tecnologia, principalmente agora com essa história de, agora não, porque já vem há um certo tempo, há um bastante tempo, mas o no-code e a própria IA. Então, o que eu estimulo? Que dentro das áreas eu tenha pessoas que tenham a lógica de tecnologia e a gente treina em relação a dados. Então, hoje eu tenho, o RH tem um profissional de especialista de dados, a área de operações tem 3 especialistas de dados, a área de FP&A tem mais um especialista em dados, ele tem especialista de dados. Legal. E eu sou responsável por prover para eles a informação e treiná-los para usar um BI, um Power Apps. O pessoal de operações, que eles fazem? Eles criam pequenos aplicativos usando Power Apps. Se fosse outro cara de tecnologia, ia surtar. Eu não, eu acho o máximo, porque eu faço o quê? Eu ajudo eles a criar, então fica no ambiente controlado, que eu não estou contra a operação. Todos esses dados que são gerados, a gente traz ele para dentro do SharePoint, a gente saneia esses dados e joga para dentro do nosso data lake. Então, parte do consumo dos dados deles são cruzados, dados que a gente tem de sistema com os dados que vêm da aplicação deles. Quando aquilo começa a crescer no nível que ele começa a não dar conta, já está sedimentado. Então, quando eu vou pegar para desenvolver um produto para ele, já foi testado. E eles estão ali na dor do dia a dia. Então, deixa eles brincarem com aquilo, entenderem como aquilo funciona. Então, isso vem muito mais fácil para TI. Isso está ajudando a gente bastante. Esse é fazer do limão a limonada. Exato. Que legal. Exato, isso é legal. Cara, que legal, que bacana ver isso. Eu acho que ser uma empresa, que eu acho que é o caminho que você tá seguindo, orientada a dados, né? Uma data driving é super importante. E eu vejo muito sucesso nisso. Já trabalhei em empresas que seguiram isso e o caminho foi bem legal, porque você pega uma força de trabalho que não é de tecnologia, que às vezes está super atarefada com vários projetos e está ali no dia a dia produzindo, criando e coisas que podem ser aprimoradas. Isso bem legal. Não fazia tempo que eu não ouvia uma história assim. E legal saber que vocês estão bem perto aqui fazendo isso. Eu queria falar agora sobre alguns projetos e alguns projetos paralelos que eu vi que você faz, que você segue. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua atuação nessa pauta que é muito falada aqui no Porto de Santos, né? As empresas estão seguindo muito, que é a questão do ESG. Eu vi que você faz parte de um grupo, você já participou, já ajudou, já orientou. Como é que foi essa tua atuação nesse trabalho? Como é que você se sentiu? O que você entregou aí para a sociedade? Eu acho que bom, o fato de ter sido premiada vir para Santos, né, foi uma coisa que eu sempre quis, porque a gente tem aqui esse dilema de eu me formei em tecnologia, eu tenho que ir para São Paulo, né? Uhum. Acho que você até participou de uma palestra que eu falei assim, gente, eu sempre vou dar preferência para profissionais e para empresas que estão
em Santos, né? Porque a gente tem muita gente boa aqui, tem excelentes faculdades de tecnologia. Muito, né? A gente leva muita gente pra e fora. a gente vai para São Paulo, né? Eu fiquei pegando fretado durante 18 anos, quase morri. E tem um monte de empresa legal aqui em Santos também que a gente tem que dar valor. A gente quer aqui, a gente compra uma empresa de São Paulo que tem profissionais que sobem todo dia de Santos para lá para atender a gente aqui. Então é meio maluco. Então, assim, quando eu vim para Santos, né? E eu já vim num nível de carreira já muito mais estável, né? Eu falei, como é que eu posso colaborar e ajudar? Então, eu vim com um propósito, né? Eu quero fazer a diferença para os profissionais que estão começando aqui em Santos. E numa conversa, uma amiga minha que era da CLI também tinha um propósito. E ela sempre falava assim, a gente tem que ser o exemplo para outras mulheres, né? E eu falava, não gosto de levantar bandeira. Eu sempre falei isso, eu não gosto de levantar bandeira. Eu não cheguei aqui porque eu sou mulher, enfim, porque eu estudei, né? Ela falou, mas tem gente que não enxerga assim, a gente precisa aprender a falar isso. E aí ela criou, na época, o que é o Elas no SG, que hoje se tornou no Instituto Elas. É um grupo um grupo de mulheres que o propósito é auxiliar mulheres a terem independência financeira. Infelizmente, hoje a gente vê muitos casos de feminicídio, muitas mulheres que ficam presas a uma relação por conta de condições financeiras, por conta dos filhos, enfim. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. E aí a gente optou, falou assim, então vamos fazer um programa. Então, qual é a minha participação nisso? Eu entrei falando um pouco sobre tecnologia. Então, o Instituto Elas, ele originou com 4 profissionais. Eu entrei fazendo algumas mentorias e dando palestras sobre o que é tecnologia e quais as oportunidades de carreira para mulheres em tecnologia. Tinha uma outra profissional que falava sobre independência financeira, então ela dava dicas de economia doméstica, investimentos financeiros, como guardar dinheiro para ter independência. E uma outra profissional entrou com a parte de marketing pessoal, como fazer currículo, link. A gente entrou com uma parceria com o LinkedIn para ajudar a montar perfis no LinkedIn para mulheres para conseguirem empregos melhores, investir em carreira. Criamos um manifesto ESG, onde a gente falava sobre ESG, o que é ESG, quais as carreiras que tem em relação a ESG, como mudar, né, o ambiente que a gente vive, que o planeta, a gente brinca, né? O planeta a gente só tem esse, né? Então a gente tem que cuidar porque a gente só tem esse. Então esse é um objetivo meu em relação a ESG. O outro é sempre falar sobre tecnologia. Eu acho que eu falo muito com jovens e eu sinto que as pessoas não entendem todas as disciplinas que têm as possibilidades de ter dentro de tecnologia. Então, eu tento fazer podcasts, palestras, principalmente para jovens que ainda não sabem o que querem de tecnologia ou conhecer o que é tecnologia. Hoje tem muita dificuldade no mercado de bons profissionais. Quando a gente fala de tecnologia, todo mundo quer ser dev. Eu quero ser dev. Gente, deixa eu falar para vocês, dev vai acabar. É isso. Tá? Dev vai acabar. Então, quem quer ser dev, arruma outra coisa para fazer, porque dev, em 10 anos, a IA vai estar fazendo dev. Exato. Né? O que vai ter por aí são excelentes arquitetos que vão estar otimizando ambientes. E é isso, né? Meu filho é dev, eu falo isso para ele direto. Eu falei, filho, esquece, muda de carreira, porque daqui a pouco não vai ter mais. Então, assim, quem quer estar em tecnologia tem que estar antenado o tempo todo. Gente, eu fiz faculdade no início da internet. Não tinha internet. Eu peguei internet no meu segundo semestre, no segundo ciclo na FATEC. Então, assim, só para ver o quanto, da onde eu saí e onde eu tô hoje, falando sobre IA. Então, assim, tem que estudar. Tem que estudar. Então, só que acho que os jovens não conseguem optar dentro de tecnologia disciplinas. Então, hoje, por exemplo, é muito difícil ver alguém falando que quer trabalhar com cibersegurança. E dentro de cibersegurança tem várias carreiras. Várias sub-áreas. Tem uma trilha gigante Técnicas, e várias não técnicas. sub-áreas, assim. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que fez bibliotecária. E aí, qual a possibilidade de bibliotecária trabalhar com tecnologia? Você vai dizer nenhuma, eu vou falar todas. Hoje, como é que a gente faz para organizar os nossos dados? Então, você precisa de uma pessoa com essa lógica. Então, são 2 coisas que eu sou apaixonada. Primeiro, falar para os jovens, tem emprego em Santos,
tem o porto. O porto, ele é uma cadeia, além do porto tem transportadoras, tem trades, tem agências marítimas, tem uma cadeia gigante só em Santos. A gente precisa investir um pouquinho mais aqui, porque tem oportunidade e eu acho que as pessoas não estão se preparando com um foco tão específico. Então, eu falo muito sobre isso, sou apaixonada sobre isso, porque eu adoro falar com jovens, adoro explicar o que é tecnologia, porque eu acho que tem... Se eu puder, com uma frase minha, transformar uma pessoa, já valeu a pena, Exato. sabe? Então, é isso que eu guardo muito comigo. Eu guardo o quanto que eu posso agregar em alguém, transformar a vida de alguém, assim como fizeram na minha carreira também. Que legal, que legal. É legal ouvir isso, porque assim, aí chega um momento da nossa vida, né, que a gente recebeu tanto conhecimento que é hora da gente devolver, né? E aí, acho que é uma tradução de tudo que você falou aqui, um resumo do que você falou. Eu também vejo esse ponto, na PSEC hoje 95% do quadro são pessoas de Santos. E é o primeiro pré-requisito que a gente faz, tem que ser de Santos. A Natália Da Baixada, né? Baixada Santos, né? De Santos e da Baixada, de modo geral. Então tem gente da Praia Grande, de Guarujá, enfim, que vem trabalhar com a gente. E às vezes é muito difícil encontrar profissionais, né? Ainda mais para a área de cibersegurança. Porque a gente tem hoje aqui uma quantidade bem expressiva de universidades, mas tu vai ver a grade, é tudo focado em desenvolvimento ainda, né? Então poderia ter uma faculdade focada em dados, em cyber, em projetos, né? Acho que a gente tem um caminho, né? Uma oportunidade imensa, mas ainda você vê os cursos ainda tradicionais falando, né, de ADS, que saiu de PD, virou ADS, né? Processamento de dados, virou ADS. Então a gente ainda vê isso, então acho que é um desafio que a gente vê. Qual que é a forma que eu encontrei de devolver isso para a sociedade? Há uns 8 anos atrás eu tive uma crise existencial, e foi boa, né, no caso, e eu montei na época a BXSec. A BXSec já tem 8 anos, eu tava fazendo eu falei, nossa, como assim 8 anos já, né? Então foi um momento meu de insatisfação, de falar assim, caramba, como é que tem tantos eventos legais em São Paulo e não tem nada aqui? E eu tinha que fazer essa via saga, eu já trabalhava em São Paulo, então eu tinha que ir em tal lugar para ir num evento que eu queria. E eu lembro numa época que eu fui num evento super legal, voltei e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a ver na internet, caçar e tal. Encontrei um grupo de uns desenvolvedores, olha só, que se reuniam numa hamburgueria aqui em Santos. Fui lá, me encontrei com eles e nasceu a BXSec ali. Já tinha a marca, né, já tinha o nome e juntei com essas pessoas. E isso que você falou, eu já tive esse feedback em uma das edições do evento, que um menino, eu nunca mais esse menino, eu nem sei o nome dele, se ele assistir aqui, vem falar comigo, me chama que eu vou te dar um ingresso pra ir no evento esse ano. E eu lembro que ele veio falar comigo, ele falou, cara, você mudou a minha vida. Eu falei assim, como assim, cara? O que eu fiz? Eu vim num evento aqui, numa edição passada, e eu assisti uma palestra, e eu até vim falar contigo, e você me orientou pra estudar tal coisa. Eu não lembro o que eu falei pra estudar, mas deve ter sido fundamento. E eu segui o conselho teu, segui o conselho do pessoal que deu as palestras e tal. E tô voltando, eu voltou depois de uns 2 anos. Tô empregado, tô na área. Eu mudei a minha vida, a vida da minha família e tal. Legal. Eu conto essa história e me arrepio, porque assim, cara, foi uma conversa de 10 minutos, Cris. E tu transformou a vida de alguém. Obviamente ela tem todo o mérito porque a pessoa correu, mas assim, sabe quando desperta ali, você fala, cara, que legal, consegui, né? Foi 0,5% ali do que eu podia dar para aquela pessoa, mas que legal que direcionou ela para algum caminho. Isso é impagável, isso não tem preço. Não tem preço. Né? Não tem Então, preço. legal. Então, acho que é algo que eu acho que tem que ter mais iniciativas, tanto do ESG, tanto de evento de tecnologia, de BXSec, de tudo quanto é evento. Acho que as pessoas têm que se reunir. A gente está no momento agora, né? A gente estava conversando dos filhos, né? Eu tenho um filho de 16, você tem... meu filho de 16 anos é um adolescente que hoje eles vivem numa bolha, num mundo fechado, e eu falo muito pro meu filho, o mundo é feito de pessoas, de relações. Então, os momentos mais incríveis que você vai ter na vida é quando você troca, né? Conversa, expõe teu desejo, tua dúvida, enfim, que é assim que você cresce. É troca com pessoas. No computador você não vai ter a resposta ali. Você vai ter ali, mas é aquela resposta, né, mecânica, automatizada, enfim. Então, acho que esse é o ponto. Isso é a entrega, né? A gente tem... Quando eu cheguei, eu tava super inconformada quando eu voltei para Santos, né? E eu participo do grupo, acho que muitos conhecem, que é a Confraria, né?
Tech Leaders. Parceiro nosso, inclusive, na BXSec, lá o Rodão. Um abraço pro Rodão, pro Thiago, pro pessoal todo lá da confraria. E começou assim, eu fui no segundo encontro deles, o Rodão me achou no LinkedIn, tinha acabado de publicar que eu nunca tinha falado com o Rodão, me chamou e tal. E foi assim, numa mesa eram 20 pessoas, hoje nós somos 100 e lá, quase 200 pessoas nesse grupo. A gente tem um grupo onde a gente troca muita tecnologia, então para entrar no grupo tem que ser ou da Baixada Santista ou trabalhar em Santos. Então tem muita troca entre as empresas. Porque é como eu falo, a tecnologia ela muda muito rápido. Então se você tem uma linha ali, um grupo, né, um hub com informações que você confie, que você pode trocar ideia, é incrível, porque quanto mais você sobe na tua carreira, isso parece até piegas, mas mais solitário você fica, porque você tem que tomar decisões que só você pode tomar, não tem como compartilhar. Então, esse é o primeiro ponto da confraria, quando a gente fala em relação a relacionamento. Mas uma coisa muito legal é porque o propósito da confraria é justamente isso, devolver para a sociedade muito do que a gente conseguiu na nossa carreira de tecnologia. Então, além dos encontros que a gente faz, dos eventos que eles produzem, né, de encontros, enfim, com uma baita palestras, qualidade, inclusive, uma excelência. A gente tem podcast e tal. Além disso tudo, a gente ainda se reúne e tem ações sociais. Então, a cada 3 meses a gente apoia uma instituição da Baixada Santista. Então é muito legal, a gente faz aportes mesmo, né? A gente faz doações físicas, a gente liga para as instituições e fala assim, olha, o que vocês precisam? Então, eu preciso de leite, eu preciso de fralda, a gente ajudou pets, então levou ração, então legal. Assim, medicamento, tem lugares que a gente levou medicamentos, então assim, isso é muito, isso não tem preço. Então, eu acredito muito que tudo na vida ela é movido por energia. E quando você junta com pessoas com a mesma energia, que tem o mesmo propósito para fazer transformação, tudo acontece, sabe? Tudo acontece. E isso é a essência do SG, né? Que legal, que legal. Bom, que legal. A gente falou aqui sobre diversos assuntos aqui, que papo bem legal. Acho que a gente conseguiu dar uma navegada aqui por bastante coisa. Falamos de SG, de desafios, da tua carreira, de liderança, né? Enfim, tudo mais. Legal. A gente tá próximo aqui de terminar o episódio. Cris, eu queria que você desse aqui a tua percepção aqui de visão de futuro, o que você acredita, o que você espera, tanto para o segmento logístico portuário, uma visão geral, de evolução tecnológica. Como é que você acha que vai estar o mundo daqui a 5, 10 anos? E como é que e fazer um fechamento aqui também. Nossa, eu acho que da mesma forma que a internet veio transformando muito, ela transformou não só empresas, mas comportamentos, né? De forma muito rápida. A inteligência artificial também vai fazer isso, né? Então, os mais preparados vão fazer a diferença no futuro. E os mais preparados são as pessoas não só que sabem tecnologia, mas as pessoas que sabem ler e escrever primeiro. Porque tem que saber fazer a pergunta. Que é uma habilidade que tá se perdendo, né? É isso eu acho muito importante. Então, hoje em dia, com o advento do WhatsApp, celular, tudo abreviado, aí ela vai levar um tempo para entender, né, esses nossos códigos, né? Então, eu acho que a IA é uma segunda grande transformação em todos os sentidos. Quem souber dominar vai sair na frente. Quem continuar a se deixar ser dominado pela IA, ficar dependente da IA, não tem futuro. Então, acho que o recado, principalmente para os jovens, é esse, né? Então, use a IA a seu favor, não seja dependente dela. Perfeito. Então, assim, hoje eu estudo inglês na IA, eu faço várias coisas. Você tem que aprender primeiro a escrever, segundo a perguntar, porque ela está coletando suas informações, ela vai te dar a resposta que, se você não questionar... Baseada no contexto no ali contexto que você bem fez. escrito. Então, eu acho que vai ter uma segunda onda aí, vai mudar as carreiras de tecnologia. Eu acho que tecnologia vai deixar de ser uma área como ela é hoje. Eu acho que toda área vai ser uma área de tecnologia. Não existe... A área de tecnologia vai ser basicamente para disponibilidade, para
análise, né, de dados, né, otimização de ambiente, segurança. TI vai ser isso. O resto, as pontas vão fazer. Isso já está em muitos lugares, isso até já acontece. Uhum. Então, todo mundo que está fazendo tecnologia, pense muito bem em que carreira vai ter, para onde que quer ir, quais são os principais desafios e pensar nesse futuro de alta automatização e como que a gente vai se organizar para isso. Então, esse eu acho que é o que eu vejo para o futuro. Sobre logística e porto, nossa, eu vejo um futuro gigantesco. A CLI, ela recentemente informou que nós tivemos um signing com a ADP Ports, está começando no Brasil. Então, assim, eles vêm com eles são altamente tecnológicos. Eu tenho certeza que eles vão vir querendo transformar o ambiente que a gente tem hoje. E eu não vejo isso só na CLI, eu vejo nos meus vizinhos também. Essa grande vontade de investimento em tecnologia, de transformar e otimizar e produtividade, enfim. E tem muita empresa investindo nisso, trazendo produtos para isso. Então, eu vejo um grande avanço de tecnologia no Porto de Santos. Acho que a gente está muito atrás. Comparado com outros portos. Comparado com outros portos. Eu tive no porto na Califórnia agora em abril. Ele é um porto 100% autônomo. Eu sei que já tem um terminal aqui em Santos que vai fazer isso brevemente. Não vou dar spoiler. Onde exatamente tudo é automatizado. Então, chegou um container, você coloca o container num cavalo, né, que é a parte de trás do caminhão, e ele é todo automatizado, ele vai sozinho. Você simplesmente tira o container do caminhão, coloca nisso e ele vai andando sozinho, dele. Andando para a quadra, já tem outro equipamento que pega, gira o container, coloca na pilha, praticamente você não vê ninguém mais andando no terminal. Né? Isso é incrível. Todas as pessoas que estavam na ponta hoje estão dentro do escritório. Então, eu vejo um grande futuro tecnológico para o Porto de Santos. A gente tem muitas iniciativas legais para aproximar as empresas do porto, porque existe um pouquinho essa distância hoje. Tem lá o hub que foi feito com o pessoal do Sebrae, do Senai, do Parque Tecnológico de Santos. Eles estão montando um hub junto com a APS para fazer, porque para a gente falar de porto é muito fácil, mas tem muita gente que não conhece o porto, né? Então, às vezes, com soluções que não são aderentes ao negócio porto, né? É uma operação muito, muito peculiar, né? Então, eu vejo muita oportunidade. Uma frase final para a gente encerrar, eu acho assim: como executiva de tecnologia, eu acho que a gente cada vez mais vai ter mais tecnologia e tem que ser mais cuidadosa nas decisões, né? Hoje, se você ler o Gartner, ele fala sobre muitas decisões que foram tomadas sem aprofundamento, né? Sem o conhecimento do negócio. Tecnologia por tecnologia não existe mais, né? Então, esse é um olhar que a gente tem que estar sempre ligado, porque um executivo de tecnologia é um executivo do negócio, não é um executivo de tecnologia. Tem que estar muito casado isso, senão não vai funcionar, né? Para os jovens, estudem. Eu só cheguei até aqui porque eu estudei muito, muito. Eu tenho 3 pós-graduações. Tem atalho. Não tem atalho, não tem vida fácil, não tem sorte. Né? O que eu costumo falar, a sorte ela aparece para quem está preparado. Perfeito. Porque se você não está preparado, você nem consegue ver que aquilo é uma oportunidade. Então, não adianta. Acabou a faculdade, faz um bom TCC, não para entregar para o final do ciclo, mas para você ter um produto que de repente você pode vender para alguém. Aproveita as oportunidades das pessoas que estão lá do teu lado na faculdade, que é um celeiro de inovação e de pesquisa. A gente é ruim de pesquisa, a gente só compra pesquisa. A gente tem muita gente boa, tem muitas universidades hoje apostando em pesquisa. Então, porque a única certeza que eu tenho é que tudo vai mudar amanhã. Perfeito. Né? Então, perfeito. Acho que seria isso. Incrível, incrível. Que aula! Que legal, que mensagem bacana. Gosto muito desse tipo de previsão lúcida de novo, né? Acho que lucidez aqui, acho que é a palavra que resume isso aqui. Você foi muito lúcida em tudo que você falou. Obrigada. E a dica que você deixa, né? Eu fico muito preocupado também com essa geração nova que vem e tal. E a gente sempre leva esse saudosismo, né? De que na nossa época foi mais difícil e tal. E de fato foi, né? Mas acho que cada geração tem seus desafios. Eu acho que o dessa geração agora é um desafio muito maior,
porque o excesso da informação faz ter que tomar decisão rápida, focar no que é de fato necessário, e, enfim, e tudo mais. Acho que na nossa época a gente tinha o desafio do acesso à informação, a gente tinha que buscar. Hoje a geração tem a informação, mas tem que fazer um filtro ali coerente para saber o que de fato vai consumir e o que vai dar o resultado. Exato. Bem legal. Cris, obrigado pela tua participação. Estou muito feliz aqui de ter conseguido gravar contigo. Conseguimos. Eu não duvidava que ia ser tão bom, só não imaginava que ia ser excelente. Obrigada. Como foi hoje. Agradeço muito. E para todos que assistiram aqui, obrigado por ter assistido aqui com a gente até agora, pela audiência. Espero vocês no próximo Percast. Obrigado. Obrigada.